Bem-vindos aqui no Está Escrito Canadá. Hoje nós vamos continuar com o livro de Apocalipse. Nós estamos na terceira igreja, a igreja que deixou o mundo a entrar dentro da igreja. Não percam agora aqui no Está Escrito Canadá. Bem-vindos então mais uma vez aqui no Está Escrito Canadá. Para ajudar-nos hoje nós temos aqui o pastor Dário. É uma alegria estar aqui, pastor. Também. Antes de começar, vamos orar. Eu sei que nós temos um amigo que faleceu, o Tiago. Podias orar pela família dele que ainda estão a sofrer com este evento aqui. Querido Pai, agradecemos o Teu grande amor, a Tua graça sobre nós. Pedimos, Senhor, de uma maneira muito especial que o Senhor possa abençoar a família do Tiago, queira consolá-los, confortar o coração deles na esperança, Senhor, que há em Ti. Abençoe todos aqueles que estão conosco neste momento para o estudo da Tua Palavra. Esteja presente nos conduzindo e ajudando-nos a compreender a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, nós ainda estamos no segundo capítulo, né, de Apocalipse. Nós estamos na terceira igreja. Na primeira igreja nós tínhamos aquela igreja pura, boa, só que perderam aquele amor, perderam o propósito, né, da igreja, que é amar, ter o amor de Deus e dar esse amor para o mundo. Né? Eles estavam a trabalhar, mas sem esse foco. Mas era uma igreja pura. Chegamos para a segunda igreja, a história da igreja, que é o tempo da perseguição, né? Quando houve aqueles 10 anos mesmo assim rígidos, que era contra a lei ser cristão. Nós agora vamos passar esse ponto. O que é que aconteceu com a igreja depois da perseguição, né? Exatamente. É importante nós entendermos essa sequência. Infelizmente, a igreja, à medida que o tempo foi passando, ela foi se afastando. Foi uma igreja que foi se distanciando do período dos apóstolos, onde tinha a mensagem, a igreja pura, que procurava realmente seguir a mensagem pura. E, infelizmente, agora nós vamos perceber que isso começa a mudar. E, infelizmente, mudando para pior. Mas faz sentido, né? Porque o que vai acontecer é que nós agora vamos ter um tempo que vai haver pessoas que vão entrar dentro da igreja que não é necessariamente por causa de Deus, ou por causa de Jesus, ou da salvação. Eles vão ter outras razões de fazerem parte da igreja. Quando era o tempo da perseguição, ninguém ia a juntar-se para sofrer, né? Então nós temos aquele tempo que é bem puro. Só aqueles que realmente tinham fé em Jesus é que ficaram dentro da igreja. Agora que isso acabou, agora nós temos uma liberdade, né, dentro da igreja cristã. Nós vamos ver uma mudança da igreja em si, né? Em vez de entrar por causa de Deus, pessoas vão entrar por causa de dinheiro, de poder, influência e essas coisas. Porque com a perseguição, a igreja ainda cresceu. E agora é uma influência grande no mundo, né? Muitas pessoas são cristãos agora e, para fazer essas conexões, vamos ter pessoas que vão entrar dentro da igreja por causa do poder ou dinheiro e essas coisas. É bem interessante nós observarmos isso, porque podemos tirar lições para nós hoje e avaliar em relação, por exemplo, ao crescimento. A liberdade, a abertura, o crescimento nem sempre é bom. Nós temos que estar atentos para entender a motivação, o que nos leva, o que leva as pessoas muitas vezes a quererem ser cristãos,
porque neste caso ao mesmo tempo que muitas pessoas vinham trazidas por Deus, outros vinham por outros motivos, Exato. porque queriam fazer parte, né, de um movimento ou pelas vantagens que poderiam obter. Então, nós temos que avaliar isso e compreender, eu creio que podemos tirar lições para nós hoje também. Vai ser a primeira igreja que não é pura, né? Vai ter algumas mudanças, mas o que eu também gosto é que Deus, Jesus, ainda está a dizer, mas ainda és a minha igreja. Não, ele ainda não separou-se da igreja. Vai acontecer. Sim. Nós temos em poucas igrejas que Deus vai dizer, olha, esta igreja para mim está morta. Eu já não estou ligado com ela. Mas, pelo menos neste tempo, neste século, né, da igreja, mesmo com os erros, mesmo com aquelas mudanças, Deus ainda estava a trabalhar com ela, estava a tentar fazer essa purificação. Né? Vamos ler. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, bem interessante, nós temos a igreja, Pérgamo, né? Naquela básica área, ainda está dentro da Turquia hoje. Sim. Mas aqui quando fala de Jesus, ele é aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Parece ser um pouco ruim, né? A pessoa fica um pouco com medo. Porque é que Jesus tem uma espada? O que é que ele vai fazer? Qual é o significado? Qual é a imagem ou a história que Jesus está a tentar fazer aqui? Bom, eu creio que o que Jesus está dizendo aqui é que ele tem a palavra de Deus, porque nós podemos aplicar, por exemplo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Jesus é aquele que tem... Ele sempre falou, eu sou o primeiro e o último, é aquele que pode alcançar o coração das pessoas e que tem realmente a capacidade de atingir por todos os lados, né? No caso, de maneira completa, o Antigo e o Novo Testamento, a palavra de Deus é aquele que tem a palavra de Deus completa, que através do poder do Espírito Santo ela pode realmente mudar o coração, atingir o interior do coração das pessoas. Então a espada é simbólico, né? Simbólico. É simbólico da palavra de Deus, a Bíblia, que outras passagens já falou sobre isso, né? Isso. E é interessante que ele usa essa imagem como falaste, né? A Bíblia tem esse poder de realmente entrar dentro de nós, cortar o nosso coração e fazer um novo, né? Tem essa maneira de transformar a pessoa. Então, já sabemos que esta igreja está conectada com a palavra de Deus, com essa pureza. Deixa-me ler aqui, então, o versículo 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Então aqui fica, outra vez, é uma coisa meio, não sei, Satanás, o trono de Satanás. Aqui fala no começo sobre o trono de Satanás, mas depois explica o que é, como sempre, né? A Bíblia explica tudo. Fala que foi morto nessa cidade. Então, o trono de Satanás é uma cidade que existiu naquele tempo. Qual é a cidade que ele está a falar aqui? Então, ele está falando aqui desse local onde havia realmente um local de adoração a Satanás, ou seja, de idolatria, né? E onde muitas pessoas foram perseguidas, foram mortas e mártires. Eu creio que aqui está falando realmente de Pérgamo, né? Nós sabemos dentro da história que Pérgamo tinha vários templos de outros deuses. Eles tinham um que era para o César, né, o imperador, tinham outro que era para a deusa Diana e tinha um terceiro que era o templo do Sol, né? Então, realmente, Pérgamo era um lugar que estava cheio de, assim, louvor a tudo menos Deus, né? Então, é por causa disso que chama-se, assim, o trono de Satanás. Tudo que era fora de Deus. Eles estavam lá nessa cidade, mas
mesmo com toda essa influência, ainda estavam seguros com Deus. Exatamente. Era um local de adoração, não a Deus, né? Yeah. Adoração a Satanás de diversas maneiras. É ali onde as pessoas iam para adorar, buscar ídolos, né? Adorar ídolos, idolatrar. E realmente Deus, através dessa mensagem, né, a esta igreja, Ele está questionando, né? Está mostrando a situação que estava essa cidade, onde era o trono de Satanás, mas ainda nós percebemos que ainda existiam pessoas fiéis a Deus no meio desse ambiente, assim como no mundo hoje, né? Quantas cidades cheias de pecado, onde nós vemos quantas coisas terríveis, onde acontecem, as pessoas buscam o pecado, né, as luzes e tanta depravação. E nós sabemos que Deus tem os seus ali em meio a tudo isso, né? Então, não há, apesar da situação dessa igreja, ela não estava totalmente perdida, porque Deus ainda tinha os seus representantes no meio de tudo isso. Né? Então, Pérgamo seria o literal, né? Neste versículo, literalmente está a falar de Pérgamo. Mas na ideia de profecia, nos tempos da igreja, este é aquele tempo depois da perseguição, assim. Durante a perseguição, ninguém queria ser ligado com a igreja, né? Não quer saber nada disso. Mas agora que está aceito, agora que é livre, né? E há muitas pessoas a entrarem, abre aquela porta. Agora as pessoas ao redor, durante este tempo, estavam assim, ok, isto está a ficar popular, como é que eu posso ganhar aqui? Como é que eu posso fazer dinheiro? Ou ter poder ou influência, né? Então, realmente, é um tempo na história da igreja que as pessoas de fora, pela primeira vez, estão a olhar para a igreja e estão a pensar como é que eu posso usar esta religião, esta igreja, para ficar mais rico ou mais poderoso, né? Então, é por causa disso que esse tempo é chamado o tempo que eles estão mesmo lá no centro do trono de Satanás, né? Todo mundo está a olhar agora para a igreja para ver como é que eles podem usar a igreja. A igreja estava inserida nesse contexto e, é claro, era um desafio para aqueles que queriam se manter fiéis, mas, ao mesmo tempo, ela existia ali, né? E as pessoas percebiam. Então, nós vamos ver aí como que a igreja, nesse contexto, como que ela reagiu, como que o que Jesus tinha a dizer em relação ao questionamento, ou se ele tinha algum elogio a essa igreja. Então, é o que nós vamos continuar estudando. Por enquanto, nós lemos a parte boa, né? Que eles ainda estão fiéis. Agora vamos ler a parte ruim, né? O que é que eles não estão a fazer que é certo. Lê para nós versículos 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Ok, para entender esta parte aqui, como sempre, Apocalipse, para entender o livro de Apocalipse, a pessoa tem que saber o resto da Bíblia, né? Porque esta pessoa aqui, Balaão e Balaque, eram pessoas antigas na Bíblia, né? E está no Antigo Testamento, aquela história bem famosa que Balaão estava a andar qual é o nome desse animal? O jumento. O jumento, e começou a falar, né? O animal. Eu penso que todos sabem dessa história. Mas o que é importante aqui é que Balaão era profeta, mas não era profeta de Israel. Ele era um profeta fora do país. E essa história, quando a pessoa lê no Antigo Testamento, era um profeta de fora que estava a tentar manipular e torcer a igreja, ou o povo de Israel. Dentro da história, nós sabemos que Deus não permitiu. Cada vez que ele tentava falar uma coisa ruim, o Espírito entrava dentro dele e ele falava uma bênção. Né? E ele abençoou Israel 3 vezes. Só que o fim dessa história é bem interessante.
Ele vai para o rei Balaque, fala assim, olha, eu não posso fazer nada, mas se tu mandares mulheres e ídolos e essas coisas, mesmo lá na beira, o povo lá, os homens lá vão ir e vão fazer coisas sexuais, coisas erradas, e eles próprios é que vão assim cair. E é exatamente o que está-se a falar aqui, né? Então, o que nós estamos a aprender neste tempo é Satanás tentou destruir a igreja com as perseguições, né? Só que não deu. Em vez de destruir a igreja cresceu. E ele aprendeu com Balaão, né? A falar, ok, se eu não posso destruir, eu vou pôr coisas lá para que a igreja parte sozinha, né? Eles é que vão destruir a eles mesmos. Então ele começa a pôr estas as coisas dos ídolos, né? Coisas sexuais. Então o que está a acontecer aqui é esta é a parte da história da igreja que pouco a pouco eles começam a aceitar algumas ideias de fora, né? Coisas que outras religiões estavam a fazer, nós também queremos fazer isso. Então é neste tempo que, até este ponto, eles não adoravam ídolos, não tinha ídolos. Tu entravas dentro da igreja, não tinha estátua, não tinha imagens, não tinha nada disso. Mas é neste tempo que essas coisas começaram a entrar, né? Uma estátua de Jesus, uma estátua aqui, e pouco a pouco a igreja está a ser influenciada pelos poderes de fora. Infelizmente, isso aconteceu naquela época, acontece hoje também, porque nós sabemos que Satanás, o inimigo, ele muitas vezes se ele mostra a cara dele, se ele mostra realmente quem ele é, as pessoas se afastam, não vão querer aceitar nenhuma sugestão, né? Então, como no caso aqui de Balaão e Balaque tentaram armar ciladas contra o povo de Israel, então ele tenta enganar. Exatamente. Ele tenta infiltrar de uma maneira sutil, de maneira que as pessoas elas ficam um pouco confusas, elas vão cedendo um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, e aí ele vai conseguindo fazer com que as pessoas adiram a coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Claro. Né? Eu lembro assim, a Eva lá no Éden, né? Quando Satanás falou com ela, não era 100% mentira. Ele misturou um pouco da verdade com a mentira, né? E aqui é a mesma coisa, é assim, ok, eles agora já não estão a adorar o sol, não estão a adorar esta estátua deste Deus ou aquele Deus. Vamos misturar então. Em vez de adorar outro Deus, vamos fazer uma estátua de Jesus e eles podem adorar assim. Então ainda é Jesus. Tá meio certo, né? Só que a Bíblia é bem claro que não era para adorar nem criar imagens, estátuas, ídolos, né? Então é aquela, assim, eles estão a torcer as mensagens de Deus para conseguir, assim, transformar a igreja um pouco. Na realidade, tentando adorar a Deus, só que da maneira errada. Exatamente. Utilizando formas erradas, pecaminosas, como diz aqui, até praticando imoralidade sexual. Então, por exemplo, eles ofereciam alimentos aos ídolos, estavam comendo aqueles alimentos, ou seja, incluíram isso. O ídolo dentro da cerimônia. E também eles adoravam muitos ídolos, praticando imoralidade sexual, e naquela época havia as sacerdotisas sexuais ali no templo, e as pessoas iam ali praticando em forma de adoração ao Deus. Agora imaginam os cristãos começando a assimilar esse tipo de coisa. Deixa-me ler o versículo 15, porque está bem ligado com esse ato aí. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Aqui nós sabemos na história que ele fazia parte da igreja, mas tinha essas ideias sexuais, né? Na primeira igreja, a igreja pura, fala que eles rejeitaram completamente. Aqui já não. Não é a igreja toda, né? Fala assim, que
que tem alguém, algumas pessoas, né? É aquela coisa devagar, está a entrar dentro da igreja, ao ponto que eles estão a começar a fazer coisas que realmente não faz sentido nenhum. Assim, coisas sexuais, nós sabemos que Nicolaita, o nome dele, ele até deu a esposa dele para os outros homens dormirem com ela. Era aquela ideia, não, agora nós estamos a viver no amor de Deus. Tudo é amor, né? Como foi nos anos 70, né? Tudo é amor, não tem regras mais. E essa ideia entrou dentro da igreja e estava já a crescer, né? Estava a mudar a igreja. Você vê a que ponto as pessoas chegam quando elas se afastam da palavra de Deus. Yeah. Tanto é que Jesus, no começo da mensagem a esta igreja, ele fala que ele é aquele que tem a palavra de Deus, Exatamente. a espada afiada de dois gumes. Ou seja, ele tem a palavra de Deus, e se nós olharmos a palavra de Deus, se a igreja realmente se ativesse ao estudo da palavra de Deus, ao compreender a vontade de Deus, eles iam perceber que tudo isso aqui é totalmente contrário. Exatamente. Que a palavra de Deus já mostrava claramente que eles estavam seguindo um caminho totalmente errado, né? Mas é importante lembrar que eles tinham a Bíblia estava lá. O problema é que eles já não tinham aquele Espírito Santo que explicava, que dava para ler e entender o que a Bíblia está a dizer. É como hoje, muitas pessoas têm Bíblias, mas sem o Espírito Santo nós não vamos entender ou seguir o que a Bíblia tem para dizer. Nós vamos tirar algumas coisas, mas fazer da nossa maneira, né? Sem o Espírito Santo é isso que acontece. Nós começamos uma igreja nova, usando partes da Bíblia, mas da nossa maneira. Na verdade, esse é um ponto para nós lembrarmos que antes de irmos à Bíblia, de abrirmos a palavra de Deus, nós temos que ter um coração aberto para ouvir o que Deus tem a dizer a nós. E não já levarmos as nossas ideias preconcebidas e tentarmos encontrar apoio na palavra de Deus, né? E aí é onde muitos de nós erramos, porque nós não estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus pura, como ela é, o que Deus realmente tem a nos dizer, porque ela vai questionar algumas maneiras ou algumas ideias que nós temos. E qual é a palavra de Deus? Vamos ler aqui, olha o que Deus fala aqui. Versículo 16. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então aqui eu penso que Deus não só estava a falar para a igreja naquele tempo, mas está a falar para nós. Se nós, mesmo com a Bíblia, mas fazendo a igreja da nossa maneira, nós temos que voltar a Deus. Senão um dia Deus ainda vai lutar contra nós usando a verdade. Assim, no julgamento Deus vai dizer, tu tinhas a verdade, tu tinhas tudo lá, por que é que fizeste da outra maneira? Por que é que fizeste da tua vontade? Né? Isso é uma coisa real que todos nós vamos ter que confortar. Vamos ficar em frente de Deus um dia. Exatamente. E no final da mensagem a essa igreja, que nós vemos Jesus fazendo um apelo para que nós possamos ouvir o que Ele tem a dizer, e Ele também, né, nos promete, para aquele que ouvir a sua voz, Ele nos dá uma promessa especial. No verso 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Muito bem, aqui nós encontramos uma promessa maravilhosa, na verdade duas. Jesus diz, ao vencedor darei do maná escondido. O maná era o alimento que ele dava, que ele sustentava o povo de Israel em meio ao deserto. Comida do céu, né? Exatamente. Então ele tem o poder de nos sustentar em nossa caminhada cristã, em nossa caminhada neste mundo. E ele faz uma promessa que vai até a promessa ali no final, quando ele vai nos levar para o céu. Ele diz que nos dará uma pedra branca com um novo nome nela escrito.
e que só nós saberemos que nome é esse. Então é uma promessa de que nós recebemos um novo nome quando nós estivermos ali no reino dos céus. Então é uma promessa maravilhosa para todos nós, eu creio que é algo que nós devemos almejar. É claro, foi uma mensagem para a igreja, para aqueles que vencessem, permanecessem fiéis, mas é uma mensagem que traz a todos nós também essa esperança, se nós ouvirmos os conselhos de Deus através dessa igreja. E é uma promessa que eu quero deixar com vocês. Se vocês querem essa pedra, um novo nome, uma nova vida lá no céu, comendo o pão do céu, vocês podem aceitar. É só voltar a Deus, é só seguir a palavra de Deus, seguir a Bíblia. Vamos orar para que Deus, o Espírito Santo, possa fazer isso dentro de nós. Vamos orar. Deus, mais uma vez, obrigado por tudo que Tu fazes. Obrigado pela Bíblia, pela verdade e pela maneira que Tu queres nos transformar para ser pessoas melhores. Eu peço isto para todos que estão a ouvir aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Hoje estudamos a respeito da importância da Palavra de Deus e como o Espírito Santo a trouxe até nós e Ele nos ajuda a compreendê-la. E para ajudá-lo nesse processo de compreensão da Palavra de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, nós queremos enviar a você gratuitamente esta revista que fala do Espírito Santo, do seu trabalho. Para que possa recebê-la gratuitamente, anote as informações e solicite, e você receberá na sua própria casa. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Infelizmente, nós chegamos ao fim deste episódio, mas queria dizer muito obrigado para o pastor Dário por estar aqui. Foi muito bom estar aqui. E obrigado por vocês também. Vocês vão querer ouvir na próxima igreja. É uma igreja corrupta, uma igreja que realmente vai cair nas mentiras do mundo. Então fica conosco, mas até lá, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus.